começar, para eu saber como que eu começo, como é que a gente vai. Eu também queria me apresentar. Meu nome é Verena, para os que não me conhecem. Será que tem que pôr no JBL? Meu nome é Verena, eu sou formada em Ciências Sociais. Eu estou na dúvida se para vocês é melhor com esse negócio ou sem esse negócio. Espera aí. Pela USP, depois eu fui estudar, dei meu mestrado no Programa de Integração da América Latina, e depois eu fui fazer meu doutorado na Venezuela, morei lá 5 anos, e eu fiz meu doutorado em estudos do desenvolvimento. Depois eu fui morar no Equador, morei lá nos últimos 4 anos e meio, e faz 1 ano e meio que eu retornei para o Brasil. Eu já tinha dado algumas aulas na ELAP, sempre falando sobre o Equador. É a primeira vez que eu vou conversar com vocês sobre um tema um pouco diferente, um tema que eu gosto muito, o tema das independências. Mas eu queria que todo mundo se apresentasse, se for possível, acho que aqui pelo chat mesmo, só para eu saber como a gente vai, como a gente começa, por onde a gente vai, pode ser? Cláudia, Jéssica, Thiago, Otávio Augusto. Oi, Terezinha, muito prazer. Acho que a gente se conheceu, Hernan. Juan, Lauren, Silvia Fernandes, Sandra, Vinícius. Tá. Somos todos? Acho que nós somos um grupo bastante heterogêneo. Ai, caramba. Eu preparei uma aula hoje para falar com vocês um pouco sobre os processos de independência dos países da América Latina, que tenho a impressão que é um tema muito interessante, mas que ele é muito pouco discutido. A minha ideia, na verdade, é trazer um pouco do debate de textos latino-americanos e um pouco de uma visão que eu acho que eu já assisti algumas aulas sobre essa temática. O meu orientador do doutorado, ele era um professor de história da América Latina, então eu acompanhei algumas aulas com ele, mas sempre tem uma perspectiva bastante cultural, econômica, política da discussão, que eu acho que são muito válidas essas perspectivas, mas eu vou tentar compartilhar com vocês alguns pontos que eu venho pensando de uma visão um pouco mais da nossa relação com a principal potência do continente, que são os Estados Unidos, e a importância que esse país teve nos nossos processos de independência da América Latina. E aí eu destaco que eu vejo que são duas fases. Uma fase que vai até 1870
e uma fase dos processos de independência que acontecem depois. De leitura de bibliografia, eu sugiro para vocês, tem uma coleção do Leslie Bethel, que eu acho que todo mundo deve conhecer, que chama História da América Latina. Eu tinha trazido o livro, me dei um minuto que eu vou buscar só a referência para mostrar para vocês. Essa aqui é a coleção. É uma coleção grande, tem vários livros e alguns são bons, outros nem tanto. Gosto muito dos livros da década de 30 e esse aqui, ele é interessante, ele dá uma perspectiva da realidade de alguns processos de independência que aconteceram na América Latina até 1870. Então, quer dizer, um período que você tem o auge do poder britânico, que a gente já tinha aprendido na escola. A gente aprendeu, pelo menos eu aprendi na escola, que era um momento da Inglaterra, no sistema capitalista, o momento que a Inglaterra está construindo seu auge, mas e de alguma maneira a gente sempre negligenciou os processos americanos, que eu acho que não devem ser esquecidos. Então, eu considero esse livro um bom livro de leitura, mas eu também gosto muito de conversar olhando para um autor que é mais clássico, que é o Kissinger. No seu livro A Diplomacia, no capítulo 2, ele vai discutir a importância de dois movimentos norte-americanos para a América Latina. O primeiro movimento é a conhecida a doutrina Monroe, e o segundo é o Destino Manifesto. Então, qual é o impacto desses dois conceitos que são muito trabalhados no imaginário americano, tanto político quanto na análise que se faz da história, que ele vai discutir a importância para a construção da sua política externa e, sobretudo, da sua política externa para a América Latina. E aí, nesse livro, ele vai destacar dois autores, que são o Theodore Roosevelt e o Wilson. E aí, entendendo o processo como um processo um pouco mais tardio, de como eles foram fundamentais, como a força política e a força militar dos Estados Unidos para a imposição do modelo de democracia foram fundamentais para a construção de outros processos, para a construção dos processos para a construção de alguns processos de independência de alguns países da região, sobretudo de algumas ilhas do Caribe. Então, eu queria então entender com vocês um pouco mais de perto esses conceitos e estudar principalmente, conversar com vocês, essa conversa aqui que só tem uma pessoa falando, mas como que aconteceram esses processos e como que me parece que é fundamental os Estados Unidos, seja do ponto de vista de ser um processo inspirador para as nossas independências, seja do ponto de vista da imposição de modelos e da construção da imposição dos modelos, do modelo deles no nosso processo de independência. Então, analisando um pouco o contexto amplo, a gente tem em 4 de julho de 1776 o processo de independência dos Estados Unidos. Então, é o primeiro processo. E aí, sobre esse tema, eu gostaria de fazer com vocês uma divagação, um parênteses um pouco mais longo, porque eu acho que vale a pena, no sentido de tentar entender o que foi que aconteceu nesse processo, né? Foi a primeira vez que se organiza um sistema. Bom, você tem uma independência da principal,
a principal colônia do principal potência passa por um processo que é conturbado internamente, mas tem muita gente lá que está pensando o próprio processo e a própria realidade. Então, destaco, eles constituíram o que a gente conhece hoje como a democracia moderna. Então, a democracia representativa, tal qual a gente a conhece na atualidade em muitos países, tanto da América Latina como fora daqui, é um processo que vem de lá, e eles estão bastante explicados numa coleção de livros que se chamam os papéis federalistas, né? Ou na tradução para o português, o livro Federalista, né? Que são 85 artigos escritos principalmente por 3 grandes pensadores desse processo de independência dos Estados Unidos, que são o Madison, o Hamilton e o John Jay, né? Então, me parece que é importante a gente considerar esse momento, e o modelo americano, que eu vou me debruçar um pouco mais, vou fazer uma análise um pouco maior, mais extensa sobre ele, porque tanto para a gente entender a nossa realidade hoje, o que significa para a gente a democracia representativa, tanto quanto para a gente entender os processos de independência pelos quais passaram os países da América Hispânica. Temos que lembrar, e aí eu adiantando um pouco a história no seu período, 1811 é a primeira independência, a independência da Venezuela. Bolívar é o grande libertador, e ele está olhando muito para o modelo americano, e é o processo com o qual ele trabalha e que ele quer implementar, né, na América, no que a gente chama assim do norte da América Hispânica, né? O continental. Então, ai, eu não sei se isso aqui tá bom. O Federalista, então, é uma obra que é publicada no Independent Journal de Nova York, né? São 85 artigos desses 3 autores que eu comentei com vocês. E ele aqui no Brasil ele é traduzido naquele Clássicos da Política, do Francisco Verfort, e a apresentação é bem interessante, do Fernando Limonge. Vale a pena dar uma olhada no livro. O Hamilton, ele é o principal articulista, ele escreve, acho que são 51 dos artigos que estão desses 85, mas talvez o mais importante tenham sido os artigos publicados pelo Madison, porque lá estão alguns dos conceitos que eu julgo que são fundamentais para a gente discutir e entender o impacto que tem na construção da democracia representativa como a gente a conhece, né? Então, os artigos esses autores, eles tentam legitimar o processo de independência americana, que significou uma nova república, uma nova constituição, um novo conceito de constituição. E eles estão tentando, nesses artigos, justificar a utilidade da União para as novas colônias, né, para as ex-colônias britânicas, a utilidade da União e a insuficiência da Confederação para preservar essa União. Então, é muito importante, porque o conceito de confederação é um dos conceitos mais importantes com os quais eles vão trabalhar e vão construir ele em oposição ao conceito de federação. Isso é relevante porque até aquele então, federação e confederação eram 2 conceitos muito diferentes. Existe um debate importante entre esses autores para entender, para construir retoricamente essa diferenciação. E tinha que ver, primeiro, com uma questão cultural, da importância da ideia de federação, não se distanciar muito da ideia de confederação. Então, eu acho que quando a gente analisa a história, entender os processos, a construção das subjetividades é importante. Então, entender os conceitos, o significado que são carregados dentro dos conceitos é importante. Então, esse é um par de oposição importante que esses autores estão querendo criar: confederação versus federação versus confederação. É um dos primeiros conceitos. Outro conceito é a ideia da separação dos 3 poderes.
É um conceito importante, na verdade, a separação dos poderes tem a ver com uma ideia de pesos e contrapesos que esses autores estão tentando discutir, que estaria vinculado tanto à existência dos três poderes, como à existência das duas câmaras, como a existência da própria força dos estados, mas também a força da União, como sistemas de pesos e contrapesos. A gente tem que pensar sobre esses conceitos, principalmente as pessoas que são mais jovens, né? O pessoal que está começando aqui os seus estudos, porque a gente acha que são conceitos que já estão dados para a gente, que pensar uma democracia significa pensar, entender que tem três poderes, tem duas câmaras e um modelo federado que não necessariamente é verdade, né? Ele é uma construção política importante do nosso principal e mais forte vizinho, que a gente não pode perder isso de vista. Então a ideia da separação dos três poderes, já vou chegar na diferença, estou chegando. A diferença de federação e confederação, já estou chegando. Mas tem a ver com a ideia de que a confederação ela tem muito mais soberania, então a confederação funcionaria como a ONU, por exemplo. A soberania está nos estados e você tem um governo central que é muito fraco. E a ideia de federação, segundo esses autores, ela tinha que ver com que você tinha um estado que era muito forte e que tinha seus pesos contrabalanceados pelos estados, né, pelos governos mais locais, que teriam sua independência, certa autonomia, mas que não necessariamente, mas que doavam parte da sua soberania para o Estado Nacional. É o que a gente conhece hoje no Brasil, é o que acontece nos Estados Unidos, com muito mais autonomia para o governo, da relação do governo dos estados com o governo federal. E a ideia da Constituição também é outro conceito importante, que é a primeira vez que aparece uma teoria com um conceito moderno de Constituição. São esses autores os que trazem essa ideia, que é um documento formal que explicita tanto o passado de uma nação, quanto direciona seu futuro com base em alguns valores que são maiores, alguns consensos sobre alguns valores. Isso é importante, porque é diferente do que existia de Constituição até então, que era apenas uma descrição do modo de ser de um povo. Então, a gente fala muito em alguns... Eu me lembro, quando eu fui morar na Venezuela, tinha uma crítica muito pesada à Constituição do Chávez. O chavismo tinha uma Constituição que construía um dever ser, né? E as pessoas chamavam de Constituição dirigista. E a gente analisava, isso daí foi em 2002, mais ou menos, a gente analisava a ideia da Constituição venezuelana comparada com a brasileira, porque lá tinham alguns instrumentos que davam muito mais força ao presidente e que no Brasil a gente dizia não ter. Mas a gente olhava para a medida provisória e via que, na verdade, tinham instrumentos muito fortes que aumentavam o poder do presidente. Então, só que esse não é um conceito novo, nem um conceito moderno, é um conceito que surge justamente entre esses teóricos que estão pensando em independência dos Estados Unidos e que estão propondo que a função da Constituição é justamente espelhar alguns valores, algumas ideias, alguns propósitos de um dever ser do Estado. Então, seria a ideia de uma Constituição moderna no século XVIII era justamente pensá-la, entendê-la como um projeto de nação. Isso também é importante para a gente entender como que se organizava a democracia, por que a democracia americana foi pensada daquele jeito e como isso influenciou os nossos processos de independência. Outra questão importante, outro conceito importante que esses autores trabalhavam era o conceito de república. E aí eu não tive tempo de colocar nos slides, que eu peço desculpa que estão em espanhol, porque essa aula eu dei muitas vezes em espanhol, por isso que está em espanhol, me desculpem. Mas o Madison, no seu artigo 10, vai dizer que a república se diferencia da democracia em dois grandes pontos. Ele fala assim, dois grandes pontos de diferença entre uma democracia e uma república
são, primeiro, a delegação do governo, nesta última, a um pequeno número de cidadãos eleitos pelos demais. Segundo, o maior número de cidadãos e a maior extensão do país que a última pode abranger. Então, a ideia o que diferencia a república da democracia, primeiro nesse processo de construção da independência americana, que é tão novedoso, não, é tão moderno, né, para aquele momento, é que rompe a barreira espaço-temporal que antes existia para a interpretação do que poderia ser uma democracia. Então, se antes ela estava restrita a cidades e estados, ou então a pequenos locais, agora o problema de escala, que é o problema da representatividade, foi resolvido. E no caso dos Estados Unidos, eles resolveram o problema da representatividade de 2 pontos de vista. Do ponto de vista geográfico, com uma Câmara Alta de representação dos estados, e do ponto de vista dos setores da sociedade, que é a Câmara Baixa, que tem a representação dos partidos políticos que representariam a sociedade nessa democracia constituída a partir da independência dos Estados Unidos. E que tem bastante, a gente vai ver quanto ela impacta os nossos processos. Então, segundo essa teoria, então, apenas é república aquele estado no qual há um pequeno número de cidadãos, se no passado, né, só era uma república o estado que é um pequeno número de cidadãos eleitos para representar um grande número de cidadãos. Desculpa. Você tem um processo de construção de uma representatividade de alguns cidadãos que são eleitos e que passam a representar determinados outros cidadãos que decidem, que dão que atribuem a esses eleitos o seu espaço de fazer política na instituição do próprio Estado. O que não quer dizer, nessa teoria, na construção desses teóricos da independência, que esses autores, que as pessoas perdem seu poder de atuação política. Então, esses conceitos eles são muito importantes. Eles vão interferir profundamente no nosso processo. Por quê? Porque o Bolívar, principalmente, que eu acho que é o grande teórico nosso das independências, eles estão olhando para esse processo, eles querem copiar o processo, então sempre que eles estão pensando, e quando a gente lê a Carta da Jamaica, isso fica bastante explícito, eles querem copiar esse processo, mas eles querem copiar esse processo olhando para os Estados Unidos com medo dos Estados Unidos. Só passando mais do contexto amplo, lembrando que em 1789, então, você tem a Revolução Francesa, que também está olhando para os Estados Unidos. Em 1791, você tem a primeira Constituição e o início da Primeira República, depois você tem todo o período napoleônico, e no período de 1799 1804 é o período do consulado, é o período talvez que a França esteja mais forte, e isso para os Estados Unidos tem um impacto importante, porque em 1803 a França vende a região da Lusiânia para os Estados Unidos. E isso é muito interessante, porque se você olhar a partir da história francesa, a grande maioria dos teóricos franceses vão dizer que foi fundamental para a construção da expansão para o oeste. Os Estados Unidos falam assim, não, a França estava precisando de dinheiro, tal, a ideia do Destino Manifesto já estava na gente. E falo da importância do Destino Manifesto ou da importância da venda da região da Louisiana para a construção dos Estados Unidos, porque é o que permite a expansão para o oeste e é o que o Kissinger vai dizer que esse processo de expansão aconteceu tão naturalmente, obviamente com muito impulso do Estado, mas ele foi tão assimilado pela população que as pessoas começaram a achar que era parte do destino americano o processo de expansão. Era tão parte do processo de construção do próprio americano, o processo de expansão, e levar a sua maneira de ver a democracia, que aquilo lá era visto como parte do seu destino
E aí o Kissinger tem uma frase que é muito boa, que ele diz o seguinte: então, a política externa dos Estados Unidos sempre foi não ter política externa, porque não era necessário. Ou a política externa, quer dizer, a política externa dos Estados Unidos faz parte, é intrínseco todo o debate que eles têm sobre o que eles se entendem que é o melhor modelo para levar a paz e para levar a prosperidade para os outros povos. Então, a democracia representativa, tal qual ela é constituída no modelo americano que eu acabei de explicar, ela é fundamental para garantir a paz na visão, na perspectiva desses autores. Só terminando o contexto amplo, que eu acho que é importante a gente lembrar, de 1804 a 1814 você tem um período do Império Napoleônico, depois, em 1815, você tem o governo dos 100 dias e depois ele termina. Nesse processo, é um processo muito duro e um processo de muito grande expansão que a gente conhece bastante no caso da América Hispânica, no caso da América Portuguesa, que ele acarretou a migração da família real para o Brasil, mas que foi muito diferente do que aconteceu no processo, no contexto ibérico. O contexto ibérico, é importante dizer... Ai, fiz alguma coisa aqui. Ele tinha... nesse livro aqui, o autor vai falar que um dos principais questões para a gente entender a relação da América Hispânica com a Espanha naquele momento, no momento da ocupação napoleônica, era o fato de que, pela primeira vez na história, você tinha uma nação que era subdesenvolvida, que era o caso da Espanha. A Espanha já tinha perdido todo o seu poder internacional, né? Então, era uma nação subdesenvolvida com uma quantidade absurda de colônias que tinham uma situação social muito parecida e que participavam da vida política espanhola com muito mais atividade do que nós brasileiros. Talvez aí fazer um pouco de referência à maneira como a gente lembrar, principalmente aos que talvez não se lembrem tanto, mas que no caso da história brasileira, como ela é contada para a gente não tinha, a nossa relação com a colônia era muito, com a metrópole era muito ruim, mas a gente tinha a construção de uma identidade, que aí muitos autores vão dizer que é por causa das universidades, né? A Lilia Schwartz e outros autores vão falar que a questão da importância das universidades, que aqui a gente não tinha permitido a existência de universidades, que na América Hispânica tinha, mas, sobretudo, a gente não tinha a figura do crioulo aqui, que é a grande elite que pensava, que fazia política e que atuava com muita força, seja na política da metrópole, seja na política da colônia. Então, que se construía nesses espaços de poder e que circulava muito livremente de um lado para o outro. E o próprio Bolívar é um reflexo disso, assim como Miranda e muitos outros dos pensadores ou dos conhecidos da história que a gente pode se lembrar daquele período. Então, é muito diferente da nossa elite. Se vocês fecharem os olhos e tentarem imaginar alguém de elite que não seja Dom Pedro, no nosso caso, ou talvez José Bonifácio, mas pensar alguém que tivesse uma circulação, talvez a gente conte 5 nos dedos. É muito diferente do processo de lá, que sempre estavam indo e voltando. E isso é muito interessante, porque tem um reflexo que acontece até hoje, me parece, que a gente inclusive pode conversar sobre isso, na verdade, mas que tem a ver com a relação que esses países ainda assumem com respeito à Espanha. Então, a Espanha sempre foi, para esses países, a principal referência, tanto para sair para estudar, como para sair para fazer alguma coisa, intercâmbio aos estudantes, tal, ou mesmo para migrar, para fugir na situação, eu me lembro, por exemplo, no caso do Equador, na década de 90, que teve o processo de dolarização da economia, as pessoas saíam do Equador, fugiam, teve uma debandada enorme, e a grande maioria, como 70%, ia migrar direto para a Espanha. Isso é um processo interessante, é um processo que é muito diferente de nós. Talvez agora que Portugal esteja um pouco... Talvez agora seja um processo... No caso do Brasil, tem algumas pessoas
indo mais para Portugal do que ano passado, mas a gente pensa nas migrações dessas de fuga do Brasil e as pessoas vão para os Estados Unidos em geral, né? Ou vão para algum outro país. Mas tem uma quantidade grande de gente que vai para Portugal, mas ainda é muito menor que a quantidade de gente espanhola ou da América Hispânica que vai para a Espanha. Eu acho que isso é importante, porque eu acho que é uma questão cultural que tem importância. E naquele período, ela é fundamental. Por quê? Então voltando, 1807, 1814 é o período da Guerra Peninsular, da França e a Espanha. Então, a Espanha participa, ela está ocupada, né, contra Grã-Bretanha e Portugal. Ixi, eu tirei o chat daqui, não sei botar de volta. Ixi, calma aí. Então, é um período... Então, é um período da Guerra Peninsular, que a Espanha está ocupada e está junto com a França contra a Grã-Bretanha e Portugal. Você tem a destituição do governo do Fernando VII e assume o José Bonaparte, né? Então, você tem aí um período de muita intensidade política e um momento de constituição. Uma das primeiras ações do José Bonaparte era de fazer uma nova constituição como se fazia sempre que existia ocupação napoleônica, né? Então, uma nova constituição que, do ponto de vista da sua qualidade, ela era talvez, ela foi fundamental, vale ser lida, ela chama La Espanhola. E que consolida politicamente a... Droga. E que marca politicamente uma mudança importante no sistema espanhol. Mas, por outro lado, você tem uma consolidação importante do poder inglês nessa região, porque, na verdade, a Inglaterra, quando da ocupação na verdade, eu acho que até a decisão portuguesa de fugir e o êxito na fuga foi fundamental, porque permitiu a Inglaterra depois tomar conta daquele espaço, né? Então, o processo, apesar da importância dessa Constituição, em 1814 você tem uma restauração da monarquia, volta o próprio Fernando VII para o governo e volta com muito apoio inglês e com um processo muito mais conservador do que antes. Aí tem um Tolkien aqui, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou um pouco perdida nesse chat aqui. Eu queria que ele diminuísse de tamanho. Ai, droga. Tá. Bom, acho que não, né? Tá tudo bem. Tá tudo certo. Não, é que eu tenho... É que tá aparecendo um monte de coisa na minha tela aqui, como os rabiscos, mas não tá, né? Não tá rabiscado aí. Bom, enfim. Então, bom, tá. Bom, tá aí desenhado. Vocês aproveitem o desenho. Então, você tinha, voltando aqui, então, você tem um processo de restauração da monarquia, assim, você tem o auge do liberalismo vindo com a ocupação do Bonaparte, do qual os pensadores ou a elite crioula queria participar, a elite crioula está muito feliz em participar, em estar presente nessa discussão com a Espanha, com essa nova Espanha liberal tal, que isso aí tem uma afrouxada importante no Pacto Colonial, mas que logo vem
com o processo de reestruturação da monarquia, que é muito forte, é muito conservador, vem acompanhado, né, com o Congresso de Viena e todo o processo de restauração, o surgimento da Santa Aliança, que é muito importante, com a Rússia, a Prússia e a Áustria, né, e os governos e as monarquias, e aí um recrudescimento do pacto colonial. Isso é muito importante, porque esse recrudescimento tira das colônias espanholas o que elas já não tinham, coloca numa situação muito difícil essa elite que não queria mais depender da Espanha, principalmente a partir de um pacto comercial que significava para essa elite vender exclusivamente para Portugal. Talvez comentar que era um pouco não era tão forte, o pacto, o exclusivo colonial espanhol não era tão forte como era o exclusivo colonial português. Eu acho que talvez isso vale a pena comentar. Tinha uma possibilidade de comércio local e até algum surgimento de algumas pequenas indústrias. Talvez valha a pena comentar isso, mas então você tem um momento muito duro e um momento que você tem várias crises, né? Vários confrontos entre as posições liberais e as posições conservadoras. Inclusive, no livro aqui do Leslie Bentham, no capítulo... Deixa eu ver aqui como chama esse rapaz aqui que escreveu esse capítulo. Tem um cara aqui chamado John Lynch, que é da Universidade de London, aqui, segundo está escrito, que ele vai contar que era uma miscelânea completa e absoluta a política, o governo restaurado, a situação política da Espanha naquele momento era uma miscelânea completa e absoluta de todos os tipos de pensamento político, desde os liberais até os conservadores e os ilustrados, tudo atuava de uma maneira conjunta ao mesmo tempo e sem nenhum... Posso? Aqui, esse é o livro, ó. Na verdade, eu comentei que é uma coleção. Eu acho que se vocês entrarem no site do Partido Comunista do Brasil, talvez, tem alguns sites de alguns partidos que vocês conseguem baixar esse livro, essa coleção inteira de graça. Ela é uma coleção, eu não sei se tem em português de graça. Isso aí tá um link, eu não sei se é esse. É uma coleção em espanhol, eu sei que dá para baixar, eu posso compartilhar, eu posso até deixar disponível. Emílio, se o Emílio estiver aí, dá para ele dizer se dá para a gente colocar o link para os livros na página da ELAP. Alguns foram, mas eu não sei se dá para baixar, se tem uma versão para a gente baixar em português. Então, o dos anos 30 é muito interessante, vale muito a pena. Tem o Leslie Bentham, ele é um cara interessante, ele é um latino-americanista, ele é inglês, né? Mas ele tem um livro especialmente que eu gosto muito, na verdade não é um livro, é um artigo, que ele chama o Brasil e a América Latina. Então, como que é construída a ideia de América Latina e como que ela se diferencia da ideia do que foi o Brasil. E aí ele vai fazer uma discussão do ponto de vista da literatura que é maravilhosa. Eu acho que vale muito a pena a leitura desse livro. Chama Brasil e América Latina. Não é um livro, desculpa, é um artigo dele. Eu posso também depois mandar e arranjar um espacinho assim para salvar o link para esse artigo, que eu acho que vale bem a pena. Mas voltando, então, conviviam muitas maneiras de ver a política, que eu acho que tem muito a ver com o que acontece também no Brasil hoje, né? Que você tem um monte de coisa, você tem convivendo tudo ao mesmo tempo, desde os mais loucos até os mais liberais e conscientes do que estão fazendo. Enfim, atuando todo mundo ao mesmo tempo. Eu acho que era um pouco a situação que você tinha na Espanha naquele momento. Tanto é que depois do Congresso de Viena, 5 anos depois, começam as revoluções liberais, e são revoluções importantes que acontecem, que atuam, inclusive,
na Espanha. Nesse contexto, e é bem dentro dele mesmo que está, todo o processo de independência da América Hispânica. Então, a gente tem, que eu falei, o reforçamento do pacto colonial e um grande entusiasmo com a independência dos Estados Unidos. Eles olhavam esse processo e achavam que era um processo muito interessante e que poderia ser copiado e ser utilizado para a constituição das novas repúblicas aqui na América Hispânica. Esse é o livro. Então, em 1814, o Fernando VII ele abole a Constituição Liberal de 1812. E aí, em 1815, é quando Bolívar foge de Cartagena e se isola na Jamaica, que era uma colônia inglesa. E isso é um fato muito importante. Ele é muito importante por várias razões. A primeira delas é que, lembrando que a independência da Venezuela, ela começa em 1811. 1811, então, é o primeiro processo de independência. O Bolívar, a gente tem que lembrar, ele era um cidadão venezuelano. Ele nasceu lá. E junto com Miranda, ele morou muitos anos na Europa, mas ele é espetacular, assim, a participação dele no processo de independência. Ele organiza, chama o Miranda, os dois organizam o processo de independência. Em 19 de abril de 1811, o Miranda assume como primeiro presidente da Venezuela e, em seguida, eles tomam um golpe, porque não é um processo fácil como o nosso, mas é um processo muito conflitivo. O Miranda, ele tira o pé do acelerador e o Bolívar o acusa de traição, enfim, prende o cara, o cara vai para cadeia, depois o Bolívar entrega o cara para os espanhóis, mas o Miranda não é uma pessoa, é uma pessoa importante no processo de independência. Isso é importante dizer. O Miranda, ele tinha sido o homem das revoluções. Ele tem uma participação curta, é verdade, mas ele tem uma participação importante. Ele era muito mais velho que o Bolívar. Ele tinha participado da Revolução da Revolução Americana, tinha participado em várias guerras na Rússia. Ele tinha uma participação muito ativa do ponto de vista militar nos processos de independência. Então, quer dizer, apesar de curta, a participação dele ela foi necessária e importante. E quando Bolívar foge em 1815 para a Jamaica, é o meio do processo de independência. A gente lembrar também que no Peru a independência ela estava começando em 1811 e tinha outros países, outros lugares, várias manifestações já estavam acontecendo na Colômbia. No caso da Colômbia, já tinha acontecido a Batalha de Boyacá, que é uma das principais batalhas, tanto para a história venezuelana quanto para a história colombiana de processo de independência. Então, é um momento que está fervilhando por toda a América Latina as ideias de liberdade, de independência e toda a construção do liberalismo que na Europa também estava sendo discutido. Então, Bolívar ele foge para a Jamaica, e isso é muito importante, porque quando ele escreve a Carta da Jamaica, para quem não sabe, a Carta da Jamaica é um dos principais documentos dos processos de integração da América Latina. É o documento que, na verdade, um dos presidentes da Unasul, o Ernesto Samper, cita como o grande fundador da integração, do processo integracionista latino-americano. É lá que Bolívar constrói a ideia, nesse texto, né, que Bolívar constrói a ideia de que nós só seremos fortes se formos unidos. E aí, outra vez, a discussão, e aí a importância da confederação e da federação, porque a ideia de, quando se constrói a ideia da Gran Colômbia, e pelo Equador, né, e às vezes pelo Peru, maneira, por exemplo, na Batalha de Ayacucho, eles tentaram uma aproximação com a Gran Colômbia. Era a ideia de que só construídos a partir da união que poderia ser possível
um processo de independência que os tornasse forte o suficiente para se contrapor a qualquer potência, inclusive os Estados Unidos. E não é à toa que ele se asila numa colônia inglesa e pede ajuda financeira para a Inglaterra e não para os Estados Unidos. Isso é muito importante, porque ele olhava para o modelo americano, entendia com entusiasmo o processo, gostava de copiar, só que não queria a proximidade toda que os Estados Unidos tanto colocavam como necessárias para a construção do que seria a grande América unida. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre a Carta de Jamaica. Eu acho que é um documento importante. Esse daí também vocês conseguem achar na internet, Carta de Jamaica. Sempre tem a carta lá na Venezuela, no Equador, assim, sempre tinha assim, vira e mexe, os presidentes levavam para fazer uma exposição dela nos palácios de governo. É uma carta bonita, ela é uma carta gostosa de ler, vale a pena, eu acho, sentar e lê-la com bastante critério e carinho, porque eu acho que ela traz para a gente muito da importância da integração dos nossos países e da importância de como que Bolívar via que só era possível a gente ser forte, ser unido e construir o sonho dele, que era a construção da Grande Colômbia, a partir da unidade de todos os povos. É uma carta, então, escrita a um comerciante jamaicano, a Henry Cullen. Agora tem uma série do Bolívar, não sei se vocês já viram, na Netflix. Vale a pena ver essa série aí. Tem umas coisas que são meio ruins, tipo o próprio Miranda, que eu acho que é um dos grandes nomes, porque o Miranda ele é o cara mais importante, um dos caras mais importantes, sobretudo porque ele inventou as cores da bandeira, né? Leander chamava o barco dele. Quando ele chega, ele constrói, costura a bandeira da Gran Colômbia. Quando ele está chegando na Venezuela, no barco Leander, ele era venezuelano também. A família dele ele não era uma família de posses, diferente do Bolívar, que sempre teve muito dinheiro, mas aí constrói esse seriado aí da Netflix, constrói o Miranda como um desgraçado, assim, tipo, essa parte é meio ruim, não gostei muito, mas em geral vale a pena assistir esse seriado, que eu acho que é interessante. E o Cullen aparece no seriado, aí ele fala assim, então se você não sabe o que você quer, chama Bolívar. Se você não sabe o que você quer do seu processo de independência, escreva uma carta. E aí ele escreve a carta para responder para o Cullen. Mas na verdade não é isso. Ele está escrevendo a carta porque está pedindo dinheiro para a Inglaterra, está pedindo ajuda financeira para a Inglaterra, mas naquela carta ele deixa muito bem organizado toda a ideia do que deveria ser o processo de independência e as razões de ser, e as razões culturais, e as razões políticas do processo de independência da América Hispânica. Então, então é uma carta escrita para ele, tem uma tentativa de atrair a Inglaterra à causa independentista, uma tentativa bem sucedida de atrair a Inglaterra à causa independentista, e faz a defesa das independências e principalmente bate muito de frente com o pacto colonial feito, da monarquia. Então, assim, a ideia de que a gente tenha que ter um pacto colonial, ele vai dizer que não faz nenhum sentido, e que faz menos sentido ainda depois da restauração do Fernando VII, porque começa uma política muito repressiva, uma política que faz muito dano. E aí, nesse caso, ele está analisando as elites crioulas, faz muito dano às elites crioulas, então, portanto, não deveria ser parte, a gente deveria romper esse pacto colonial. Então, é a primeira vez que expressa o desejo por uma confederação hispânica,
hispano-americana baseada em um passado histórico comum. Então, ele volta ao passado, às origens, às raízes, para propor a construção de uma Gran Colômbia, de um novo espaço aberto para todos os países que quisessem participar e que, pela razão de que todos têm um passado comum. Alguém quer fazer uma pergunta, alguma coisa? Porque é meio esquisito ficar falando assim. Eu estou falando e olhando para uma tela branca e não consigo ver o rosto de ninguém. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa. Vamos chegar no Haiti. Tá, então eu vou continuar aqui. Então, só... Praça do Ciclista tem uma estátua do Miranda. Quem é a Praça do Ciclista no Equador, né? Alguém está falando isso? Ou tem uma Praça do Ciclista em outro lugar? Ah, que legal. Não sei se dá para baixar, se dá para achar em algum lugar, mas é outra série que vale muito a pena de ver sobre a vida dele, o homem das revoluções. Diziam que ele era amante da czarina russa. Alguém está perguntando a diferença entre república e democracia. O caso da república, a principal diferença de um e de outro tem a ver com o fato de que a república ou a democracia tem a ver com a participação ou não. E no caso da democracia participativa, você tem uma representação feita nos espaços institucionais da política. No caso da república, não necessariamente isso, não necessariamente tem. Por exemplo, você pode ter vários processos republicanos ou de república, de construção de república, que você tem um príncipe forte, ou que você tem ou que você tem nenhuma participação da população. Tem a ver com o fato da população participar ou não. E aí, no caso da democracia americana, a gente falou que o problema da escala foi resolvido com a participação, com a representação das Vou pegar um copo, tá? Mas agora eu habilitei também o som, então o que melhorou muito, porque eu consigo pelo menos escutar o ruidinho do que está acontecendo desse lado daí. Mas vocês veem, né? Só a gente começar a falar mal dos caras, os caras começam, já boicota aqui o Zoom. Vamos lá. Share. Aqui. Agora sim. Tá. Entrei no troço da doutrina Monroe e os caras bloquearam tudo. Vamos lá, então. Eu estava falando... Peraí. Então, eu estava falando de como que a gente usou... A gente olhava para o caso da independência americana e que a gente olhava alguns conceitos, mas a gente tinha uma relação muito complicada. A gente olhava com respeito, mas a gente também não queria muito aproximação com os Estados Unidos. Eu falava que a gente tinha alguns conceitos importantes que a gente copiava dos Estados Unidos. Primeiro,
quando surge a Gran Colômbia, e talvez valha a pena dizer que a Gran Colômbia ela existe desde o início dos processos de independência, que foi em 1810, mais ou menos, né? Na verdade, 1810 foi na Venezuela e depois foi na Colômbia, Venezuela e tal. Até o Equador foi um pouquinho depois. O Equador ele tem dois processos, ele tem uma tentativa de independência em 1809, que é fracassada, depois que a gente chama de o primeiro grito de independência, e depois a gente tem o segundo grito de independência, que é só 1820, então demora um pouco mais, mas a gente a Gran Colômbia ela surge nesse período, então, em 1808, 9, 10, e ela dura até 1830, quando ela começa a se desmoronar. Surgem, na verdade, aí os três países, Equador, Colômbia e Venezuela, como países separados, infelizmente. Mas, então, quando o Bolívar estava criando, junto com Miranda e outros grandes heróis da independência desses países, incluindo Santander e outros nomes importantes, o Marechal de Ayacucho, que era o Sucre e tal, eles olhavam basicamente a importância da Constituição, então todos os processos de independência, eles contavam com uma Constituição, eles olhavam a importância da separação dos poderes, então todos os processos eles surgem com a divisão de executivo, legislativo e judiciário. Eles olhavam a importância da democracia e a importância da república para esses processos. Então, constituir-se como uma república era parte importante do processo de independência. Não servia qualquer independência, mas deveria ser um processo de independência republicano. Isso é importante e talvez valha dizer que é um pouco diferente do que acontecia do ponto de vista da teoria das independências nos países mais ao sul do continente, tipo o Chile, a Argentina e uma parte do Peru, né? Porque não necessariamente a independência pressupunha a república. Isso é muito importante, principalmente no caso do Peru, que vamos lembrar que ainda no século XVIII, né, eles tiveram um movimento importante, 1780, 1781, um movimento importante, uma rebelião indígena, uma rebelião popular, que é a rebelião do Tupac Amaru II, que aproxima a elite crioula do governo espanhol. Então, no caso do Peru, o processo é muito mais conturbado, também é um dos últimos países, na verdade, tem várias tentativas de construção da independência pelo próprio, é uma história que o Bolívar atua muito, depois você tem uma contraofensiva dos realistas, é um processo bastante conturbado que só termina de verdade em 1826 com o Cerco de Callao, que é o ponto máximo. Mas então, assim, no caso dos países da região norte da América Hispânica, a ideia da independência ela pressupunha a república no modelo americano. Se pressupunha a república, pressupunha a divisão dos três poderes, pressupunha uma democracia representativa, como eu expliquei para vocês que funcionava a democracia americana. Também pressupunha a existência de uma federação, então você tinha uma força importante ainda que era dada para os governos locais, e aí o governo da Venezuela era muito forte e sujeito a disputas constantes, e no caso da Colômbia também aí estava o Santander como representante do governo, o governador, que é um nome importante também do processo, um grande herói do processo de independência da América Hispânica, dessa região do norte, mas que é diferente, então, da região sul, por exemplo, Argentina, Chile, e às vezes, o Peru.
Então, a gente tinha esse contexto, você tinha essa proximidade, essa vontade, esse olhar para os Estados Unidos, e que, do ponto de vista deles, também a gente teve movimentos importantes, que foi justamente em 1823 a doutrina Monroe. E isso é importante porque eu queria colocar a doutrina Monroe em contraposição com o que depois eu vou falar para vocês, que é o Congresso do Panamá de 1826. Então, a doutrina Monroe, ela surge da tentativa da Santa Aliança de sufocar a rebelião liberal, a Revolução Liberal da Espanha em 1820, surge nesse contexto. A Grã-Bretanha, ela propõe aos Estados Unidos uma ação conjunta com o objetivo de manter as colônias espanholas fora do alcance da Santa Aliança, o que não consegue. E os Estados Unidos falam assim, pô, muito legal essa ideia aí, Inglaterra, mas eu acho que eu vou fazer isso aí sozinho. Então, os Estados Unidos assumem sozinho a tarefa de garantir a América para os americanos, com medo do retorno inglês no continente. Por isso que eu falo que é um tema importante da gente analisar desde a perspectiva nossa americana e, sobretudo, da perspectiva dos Estados Unidos, porque, não sei vocês, mas quando eu aprendi na escola, eu aprendi que era Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra e só. Eu acho que os Estados Unidos têm um papel, sempre tiveram, no caso do nosso continente, um papel importante de império. E a doutrina Monroe foi fundamental dessa perspectiva, e ela dizia basicamente que ela queria a exclusão do colonialismo europeu da América. Então, sempre que tivesse alguma atividade do colonialismo europeu na América, ela atuaria de maneira contrária, defendendo os interesses de algum país da América, do país americano. Então, eles não consideravam política exterior a expansão, mas sim defesa do interesse nacional. Isso daí o Kissinger deixa isso muito claro. A política exterior dos Estados Unidos, ela consistia, dizia o Kissinger, em não ter uma política exterior. A doutrina Monroe, então, ela justificava a intervenção não só contra as ameaças já existentes, mas também contra toda a possibilidade de um desafio aberto. Por exemplo, a anexação do Texas em 1845, que foi declarado como talvez exista uma possibilidade de intervenção de uma potência externa, então a gente ocupa, não tem problema. Do norte, exatamente. Mas era essa a ideia. Inclusive, as charges da época já mostravam isso. Se a gente... deixa eu ver se eu botei aqui. Eu acho que eu não botei... Não coloquei aqui uma charge, mas tinham várias charges que colocavam o Império Inglês e o Império Americano, e os americanos protegendo, mas segurando para eles mesmos o nosso território. Então, existia essa ideia, esse medo dos Estados Unidos com respeito a gente, por isso que o Bolívar organiza em 26 o Congresso do Panamá, que é um dos primeiros congressos pan-americanos que existem. E aí a frase dele é muito bonita, é uma ideia grandiosa, pretender formar de todo o novo mundo em uma só nação, com um só vínculo que ligue suas partes entre si e com o todo, já que tem sua origem, uma língua, os costumes e a religião, deveria também, por consequência, ter também um só governo que confederasse os diferentes estados que tenham que ser formados. Que belo seria que o Istmo do Panamá fosse para nós o que é o Corinto para os gregos. Tomara que algum dia tenhamos a fortuna de instaurar ali um augusto congresso dos representantes das repúblicas, reinos e impérios, isso é importante do Brasil, para falar do Brasil, a tratar e a discutir sobre os altos interesses da paz e da guerra com as nações das outras 3 partes do mundo. Essa espécie de corporação poderá ter lugar em alguma época ditosa, alguma época de nossa regeneração. Então,
É lindo. Não havia pontes de diálogo. Havia, claro que havia pontes de diálogo com o Brasil. Quer dizer que eles não queriam ser imperialistas? Quem não queria ser imperialista? Queria ser imperialista. A doutrina Monroe é uma doutrina imperialista. Não, a doutrina Monroe é uma doutrina imperialista, é uma doutrina de ocupação do nosso território. É uma doutrina que dizia que vai defender os interesses nossos, mas na verdade estão defendendo os interesses deles. É isso que eu estou tentando argumentar aqui, de que colocar nesses termos de uma América para os americanos era um projeto imperialista, muito anterior ao que a gente pensa como um processo imperialista norte-americano para a gente. O que eu estou tentando diferenciar é o seguinte, é a maneira como nós, ou a maneira como os latino-americanos viam, qual é a relação que a gente estabelecia, nós latino-americanos estabeleciam com respeito aos Estados Unidos. Se por um lado a gente tinha uma relação de olhar com interesse o modelo de democracia que eles estavam criando, por outro, a gente tinha uma relação de zelo. Tanto é que o Congresso do Panamá, que é proposto 3 anos depois da doutrina Monroe, ele é proposto sem a participação dos Estados Unidos, que na verdade depois a gente descobre que os Estados Unidos são convidados de uma maneira, eles são convidados posteriormente por tem uma disputa lá para que eles sejam convidados, mas na verdade quando o Bolívar estava pensando, eles estavam pensando uma república nossa, ou uma república dos países da América Hispânica, sem a participação dos Estados Unidos. Então olhavam com medo, mas também com respeito e admiração o processo americano. Tanto é que aí o que eu disse quando a gente estava comentando sobre a Carta da Jamaica, quando ele vai pedir ajuda, ele não pede ajuda para os Estados Unidos, ele pede ajuda para a Inglaterra, por entender a importância que a Inglaterra cumpria como um ator político relevante na disputa contra os Estados Unidos na construção do nosso processo de independência. Com respeito ao diálogo que tinha com o Brasil, sim, tinha. Tanto que quando ele fala aqui dos impérios, ele está falando assim, um augusto congresso com representantes das repúblicas, reinos e impérios. Sim, tinha relação, na verdade tinha muito esforço por relacionar-se. O Brasil foi convidado para participar do Congresso do Panamá, o Brasil não participa do Congresso do Panamá, mas existia um esforço de diálogo importante dos países da América Hispânica com o Brasil. Quando a nossa história é sempre recontada, né? Muitas vezes. Agora, recentemente, ou desde que o Chaves assumiu, eu acho que tem um esforço importante na Venezuela de recontar a história. E ele reconta a importância do papel de um brasileiro específico, que é o Abreu e Lima, nas lutas de independência da América Hispânica. Então, ele dá um protagonismo enorme para o Abreu e Lima, que inclusive no governo Lula teve a construção da refinaria com o nome dele, nesse processo. Mas é muito fraca e muito débil a conversa. A gente não pode esquecer que, no caso nosso, a gente tinha uma relação estreita de vínculo de sangue com os países que estavam ali defendendo a construção da Santa Aliança, né? Então, também uma aproximação assim muito grande era complicada. Éramos interlocutores. Não, o Brasil não vai porque não tem interesse. Porque ele está perguntando aqui por que o Brasil não vai. O Brasil não vai porque o Brasil não tem interesse, porque não interessava para o Brasil participar desses espaços de conversa com as repúblicas. O movimento republicano era muito forte, o movimento liberal republicano era muito forte. Lembrar que nessa época, em 1826, o Brasil ainda estava organizando internamente e tal. Ele estava... era o momento da diplomacia feita pelo próprio Dom Pedro, que, por um lado, tem um processo de aproximação, ele tem um processo de aproximação importante com os Estados Unidos e tem um processo de aproximação importante com a Inglaterra, mas muito frágil e entendia desnecessária essa relação com os países vizinhos, porque principalmente as ideias de república estavam lá vivas e estavam em disputa, né?
Essa interpretação é uma interpretação, acho que, razoável para essa questão. Quem eram os interlocutores brasileiros? A gente tinha, então, o que eu falei agora, eu comentei aqui da importância do Abreu e Lima, a gente tinha algumas pessoas que lutavam, por exemplo, que lutavam, participavam das lutas de independência lá, mas que eram pessoas, a interlocução com o Estado era baixa, ainda que a gente tivesse uma interlocução importante com as regiões norte do Brasil. As conversas sobre a Amazônia nunca deixaram de ser relevantes para todos os países. Isso é importante para a gente também ter em mente. Mas a gente vai ver, por exemplo, aqui, ó, o Congresso do Panamá determinou algumas coisas que foram importantes para as relações dos países, mas também da relação que tinha impacto nas relações com a gente, com o Brasil, né? Eu quero dizer. Então, renovação dos tratados de união, de liga e de confederação foi uma das coisas que saíram do Congresso do Panamá. Então, a ideia de que você tem que refazer todas as confederações, tal, é um momento também que a gente está... Lembre-se que Bolívar, a imagem dele está muito desgastada, ele já tá velho, né? Já está doente. Então, a publicação de um manifesto em que se denuncia a atitude da Espanha e o que foi todos os maus causados ao Novo Mundo. A decisão sobre o apoio à independência das ilhas de Cuba, de Porto Rico, Canárias e Filipinas. A celebração de tratados de comércio e de navegação entre os Estados Confederados. Então, esses tratados eles são importantes, muitos deles estão vigentes até hoje. Efetivação da doutrina Monroe dos Estados Unidos contra as tentativas espanholas de reconquista. Então, eles se apropriam da doutrina Monroe, mas sempre com bastante receio, né? Organização de um corpo de normas de direito internacional. Esse tema é um tema bastante importante, porque a gente não pode esquecer que no começo do século, 1904, tem aquela ocupação, tem os buques, os navios britânicos cercam o mar, cercam a Venezuela por mar para cobrar uma dívida, né? E essa é uma discussão que volta à tona, que volta a ser colocada sistematicamente da importância das normas de direito internacional e das normas de comércio, sobretudo de que o Estado não pode atuar sobre um outro Estado para cobrar uma dívida privada, né? Essa era uma discussão bastante importante e necessária naquela época, quando nossos países recém-criados tinham pouco poder militar, pouco poder de fogo em comparação com os países outros, como, por exemplo, o Haiti não foi convidado. Eu acho, aqui os que participaram, vou voltar aqui: Gran Colômbia, México, Peru e as províncias centro-americanas, unidas do Centro-América. O Haiti não foi convidado. Eu não sei por que o Haiti não foi convidado. Posso pesquisar sobre esse tema. Então, então, a discussão sobre a importância do direito internacional, e aí, sabendo que a gente tinha um sistema bastante ruim de defesa, né? Abolição da escravidão em todos os estados confederados. Esse era um tema importante para o Brasil, uma também das razões pelas quais o Brasil não participou. A contribuição de cada país para a manutenção dos contingentes militares comuns. Então, se propunha a criação de um contingente militar comum que defendesse a confederação dos estados. E a adoção de medidas para obrigar a Espanha ao reconhecimento de novas repúblicas e, finalmente, a fixação das fronteiras nacionais com base no princípio de Utipocidetes, tomado com base no ano de 1810. E aí a importância para o Brasil, porque o Brasil também, se o Brasil não participou por causa por algumas questões internas,
pelo tipo de discussão, interessava ao Brasil essa discussão sobre o princípio do Typocidectes e como que a gente adotaria esse princípio na construção das nossas fronteiras com os nossos países, com os nossos vizinhos. Lembrar, talvez, aqui que o Brasil é o único país da região que ainda até hoje não tem problema de fronteira, já não tem problema de fronteira, desde que resolveu sua fronteira com o Acre em relação à Bolívia. Todos os outros têm. Da América do Sul, né? Também lembrar que o Panamá, nesse momento, ela era parte da Colômbia, né? E aí aqui eu escrevo um pouco das independências do século XIX, das da América do Sul, só para tentar, para que todo mundo tenha claro quando aconteceram, e um pouquinho, eu contei um pouco da Venezuela, da participação do Miranda, do Bolívar, na casa da Colômbia, a Batalha de Boyacá. Eu acho que talvez esses são pontos, o nome dessas batalhas, porque são coisas que são importantes, eu acho que a gente ir construindo pouco a pouco, tanto do ponto de vista da nossa retórica quanto do nosso imaginário. Meu filho, hoje, a gente mora aqui no Brasil, né? Mas a gente morou na Venezuela e a primeira coisa que ele aprendeu na escola foi o nome completo do Bolívar, que são 30 nomes, né? Coisa que a gente não aprende aqui. A gente também não aprende o que foi a Batalha de Ayacucho, a Batalha de Boyacá, o Cerco de Callao. A gente não aprende sobre muitos dos processos e dos grandes nomes dos grandes libertadores da América Hispânica, que eu acho que é importante a gente saber, a gente conhecer, para também a gente ter um processo de aproximação necessário e de construção de identidade comum com esses nossos vizinhos. Então, eu vou tentar fazer uma passagem rápida por esses processos de independência. A gente aprende no Brasil que a da Venezuela é a primeira de todas, ela de fato é a primeira que a gente consegue consolidar, mas no Equador teve uma carnificina gigantesca, em 1809, foi o primeiro grito de independência foi em Quito. Quito é uma cidade alta, né? Uma cidade que fica a 2.700 metros de altura, é uma cidade pequena, uma cidade então você teve um processo sangrento, muita gente morreu, muita gente sofreu bastante. A Venezuela, talvez dizer, eu comentei da importância do Miranda, depois, em 1813, Bolívar prende o Miranda vai para a cadeia, Miranda resolve recuar, o Bolívar achava que não. Aí, em 1813, o Bolívar é o segundo presidente da Venezuela, e aí que é onde ele recebe o título de El Libertador, né? Se a ideia de La Pátria Grande é uma ideia que vem da Carta da Jamaica, o Bolívar começa a ser chamado de El Libertador a partir de 1813. A Colômbia é um processo também bastante próximo do da Venezuela. Muito da história dos dois países se confunde assim, quando as crianças estão aprendendo na escola. Elas aprendem as duas acontecendo várias vezes em conjunto. A própria Batalha de Boyacá, que é a grande batalha de independência da Colômbia, os venezuelanos consideram como uma batalha de independência deles também. Uma das principais avenidas de Caracas se chama Avenida Boyacá, inclusive. Ela é uma batalha sangrenta, é um processo muito, muito, muito conflitivo. É um processo que negros, escravos, indígenas participavam de ambos os lados e termina em 1819 com alguma estabilidade. Na verdade, é quando se consegue constituir um governo de fato. No caso do Peru, eu comentei sobre a Batalha de Ayacucho, que é a primeira batalha, a batalha inaugural do processo de independência, mas é um processo bastante complicado. Falei do Tupac Amaru,
que gerou essa aproximação da elite com o governo espanhol, que então tardou muito para voltasse a ter conflito entre a elite espanhola e a elite crioula. O Peru é um dos países, talvez isso vale a pena comentar, até hoje, mais católicos, é o lugar onde a Igreja Católica mais atuação teve de toda a América hispânica, nessa parte aí do norte. Então, era muito complicado. Inclusive, acho que lá isso era legal da série lá do Bolívar, que mostra as mulheres todas cobertas, assim, e tal. Tinha um processo diferente, eu acho, de outras regiões naquele então. Até hoje, dentro das igrejas, você vê a bandeira do Estado e a bandeira da igreja, uma coisa que eu não sei, eu não vou na igreja muito, mas eu acho que não é comum em muitos lugares. Então, a coisa do Peru, então a independência do Peru, que é mais tardia que as outras, só acontece de fato em 1824. O Equador também se o primeiro grito é um grito temprano, é um grito que acontece cedo. O segundo grito de independência, que acontece em Guayaquil, ele é só em 1820, então já num contexto de muita força dos Estados Unidos. No caso da Bolívia, a Bolívia é muito bonito, o processo é muito sangrento, mas é muito bonito também, porque é uma região que o Bolívar não participou efetivamente das disputas, mas que tem o nome atribuído a ele, né, do país. Foram 16 anos de guerra, então é muito tempo de guerra na casa da Bolívia. E comentar um pouco aqui dos países mais do sul, que tiveram um processo bastante diferente, né? No caso, inclusive um processo de desenvolvimento econômico, porque lembrar que no caso Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, eram países que eram estruturas econômicas que dependiam basicamente da exportação de produto primário, né? No caso da Argentina, ela tinha uma economia muito mais complexa, pequenas indústrias, ela tinha uma estrutura de produção de gado e que implicava na exportação via container, tinha um processo a Argentina tinha um conhecimento importante do processo da tecnologia de salgar a carne para exportar, tal, então que era muito diferente do que acontecia nos outros países, que basicamente botava banana, cacau e exportava e tchau. A Argentina tinha um tratamento maior. Então, do ponto de vista econômico, isso tinha um impacto, que também teve impacto no processo de independência, no sentido de o que se esperava desse processo e da participação das elites. Não foi tranquilo, mas foi muito menos sangrento do que no caso da Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia, né? O caso do Paraguai, lembrar que o Solano Lopes é bem depois disso, né? Mas era aquela regiãozinha, um lugar bastante isolado. E o caso do Uruguai, que a gente participou aí, a gente teve uma participação ativa nesse processo de independência por causa da colônia cisplatina, né? Eu acho que são esses os processos. E eu gostaria, então, só contar dessa história dos processos de independência, eu gostaria de voltar um pouco ao argumento que me parece importante, que são as consequências da doutrina Monroe para nós. No caso, e aí eu uso bastante o texto da diplomacia do Kissinger para explicar, porque ele vai falar que são dois grandes atores da política americana que têm impacto, que poderiam ser os grandes representantes desse realismo geopolítico americano, de colocar a doutrina Monroe como um processo, como uma doutrina explicitar a importância dos Estados Unidos para o mundo e a importância e a imposição, ainda que pela força, do modelo a ser seguido, né? Então, se a gente teve um processo até 1870, que era um processo que olhava para esse modelo americano com um certo carinho e com algum receio,
isso vai cada vez mais, quanto mais força vai ganhando os Estados Unidos no sistema internacional, com mais receio, vamos olhando nós, países latino-americanos, para os Estados Unidos. Então, e aí ele coloca esses dois nomes, o Theodore Roosevelt e o Woodrow Wilson, como os dois grandes difundidores dos princípios norte-americanos da democracia representativa, e por isso que eu comecei com um amplo parêntese sobre os federalistas, e aí que eu acho que é o debate que a gente poderia fazer a seguir, depois que eu terminar de falar aqui, né? O primeiro o Ted Roosevelt vai dizer assim, que é o dever dos Estados Unidos fazer sentir globalmente a sua influência. Então, os Estados Unidos é uma potência e tem que usar a sua força para prevalecer. É uma ideia, então, de que sabemos que somos uma potência, temos que fazer prevalecer o nosso modelo, que é o modelo a ser seguido. E aí é o que é o conhecido na história como Colorado Roosevelt. E aí são 4 principais implicações que eu acho que vale a pena da gente conversar rapidamente aqui. A primeira em 1902, que obriga o Haiti a pagar as dívidas aos bancos europeus. Então, por meio da força, os Estados Unidos obrigam um país que é autônomo a pagar uma dívida com um banco que não tem nada a ver com o próprio país. A outra, em 1903, é quando os Estados Unidos, no governo do Roosevelt, ajuda a independência do Panamá, que era parte da Colômbia, em troca da soberania americana sobre a zona do canal. Então, a importância da doutrina Monroe vai se mostrando cada vez mais efetiva na relação com os países da América Latina. Em 1905, a criação do protetorado financeiro na República Dominicana. E em 1906, a ocupação de Cuba, que também é outro tema muito importante. Depois ele vai falar, as consequências da doutrina Monroe, elas aumentam ainda mais com o Wilson, que se bem para o mundo é um outro período, é óbvio, da história, mas se bem para o mundo o Wilson é visto como o cara bonzinho, o cara da Liga das Nações, o cara da diplomacia aberta, tal, não sei o quê. No caso da relação dele com a da América Latina, ele estava absolutamente preocupado em difundir os princípios americanos por todo o mundo, e a paz, segundo ele, dependia da democracia, e isso justificou intervenções militares norte-americanas em vários países da nossa região, na própria Cuba. Na própria Cuba. Na própria Cuba, mais de uma vez. Então, eu acho que eu queria concluir com isso para a gente conversar. Eu acho que os Estados Unidos eles tiveram uma importância decisiva em todo o nosso processo, continuam tendo. Acho que é importante a gente ter claro como que coisas que muitas vezes a gente considera que são naturais, não necessariamente são. A própria existência da democracia representativa não é natural. Eu acho que eu estou compartilhando com vocês alguma coisa da minha tela que eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Vamos ver. Coisas que são naturais não necessariamente são naturais. Vocês estão vendo o quê? Bom. Alô? Como é que eu faço para voltar para o vídeo? Como é que eu faço para o espaço da gente conversar? Share screen. Quê? Embaixo tem uma setinha verde. Aperta share screen que vai voltar para a tela original. Essa? Não. Não, mas eu queria ir para a tela que eu olho vocês, ou que eu vejo alguma coisa. Em cima você tem stop sharing. Eu acho que eu já apertei, porque aqui tá assim, new share.
Share computer sound. Merda. Bom. Aqui. Pronto. Agora vocês não estão vendo nada, é isso? Meu PowerPoint? Ah, eu é bom, né? Então vai. Pronto. É isso. Eu queria conversar com vocês sobre isso. Não sei. Tá. Eu não sei tirar disso, então todo mundo vai ficar olhando o Google aqui. Deixa eu ver. Não. Ah. Verena, Oi. eu tô te vendo na tela e por mim continua assim. Eu nem abri o meu vídeo para não carregar demais, tá? Então, a pergunta é a seguinte: até esse período, assim, que os trabalhos. Não está ouvindo? Não. Eu tô. Verena, a pergunta. Ah, não está ouvindo mais nada? Não, tô. É que corta. Ah, Tem que falar mais não. devagar, por favor. Opa! A tua apresentação, ela vai ali até o década de 10, né? Do Uhum. século XX. E nós sabemos depois, pelo menos assim, pelo que eu pude estudar de história, do jeito que deu, como foram, a partir dos anos 20, 30, processos de lutas mais variados, né, nos países aqui da América Latina. A pergunta é, antes dessa, eu me refiro assim, Sandino na Nicarágua, tenentismo no Brasil, vários, antes desse período, ou seja, ali naquela virada do século XIX para o século XX, haveria, na virada do século XIX para o século XX, haveria algum movimento mais, eu não sei se é correto falar popular, eu fico meio em dúvida na terminologia, no conceito, mas movimentos de luta que nos países aqui da América Latina, até no sentido de pressionar por, por modelos mais populares e menos oligárquicos. Dá para identificar isso em algum momento antes das décadas 10, 20, 30 aqui do século XX? Antes das décadas de 10, 20, 30, você diz do tipo 1870, 1800 você tinha alguns movimentos, né? Na própria Venezuela, o movimento do Paz foi um movimento bastante importante de contestação do governo do Bolívar e da proposta. E da proposta que estava sendo colocada pelo Santander e pelo Bolívar. Por exemplo, tinham vários levantes populares. Pessoal, eu recomendaria o seguinte, que as pessoas que tivessem perguntas colocassem aqui no Zoom, nesse chat do Zoom, de maneira que, se ela voltar imediatamente, as perguntas já estejam. E se ela não conseguir voltar, ela pode gravar um áudio e mandar para todo mundo. Eu vou tentar falar com ela por telefone aqui. Ela está voltando já.
Todo mundo que puder desligar a sua própria imagem, deixar só ela com imagem, é melhor. Me escutam? Tá bom, voltou, beleza. O que vocês escutaram? Vocês escutaram falando do pais? Falei do... Hã? Sim? Tá. Então, mas é muito sempre. Então, são movimentos bastante. Bom, você tem alguns. Você tem a participação negra em vários movimentos de independência, tá? Mas é sempre muito diferente, por exemplo, do que aconteceu no Haiti, né? E também é muito diferente dos processos, como os processos aconteceram no México, você tem uma participação muito mais ativa das populações mais popular. No início, o que é também muito diferente do que aconteceu no fim do século XVIII, né? Porque lá sim você teve aí Pessoal, nós continuamos por aqui, está dando muito problema na conexão. É gozado porque ela fez a aula inteira com pouco problema e agora que começou a interagir, começou a dar muito problema. Eu acho que tem a ver com o horário e com o pico de conexão. Eu não sei se vocês estão me escutando. Eu pedi a ela que desligasse a câmera dela e deixasse só o áudio para ver se isso funciona. Se não funcionar, aí nós vamos ter que ver outra maneira de terminar a aula. Desliga a sua câmera e deixa só o áudio.
Alô? Voltei. Vocês me escutam ou não? Tá, acho que a internet aqui da minha casa acabou, tive que botar na internet do celular aqui, sei lá o que está acontecendo. Então, eu estava dizendo que era um momento histórico que cabia muito menos. Já estou só de som, Walter, não estou? Então, que eu dizia que era um momento histórico que talvez coubesse menos, apesar de ter alguns movimentos, que é diferente do que acontecia no caso específico dessa região de Colômbia, Venezuela, Equador. Tinha uma pergunta aqui que eu li em algum momento, mas uma outra pessoa tinha feito uma pergunta e sumiu a pergunta agora. Eu não entendi. Anacrônico, visão nacional, eu não acho que eu abordei de maneira nacional, considerando que não existe um movimento propriamente nacionalista anterior aos processos de independência. Existia em vários lugares. Você teve vários processos nacionalistas que morreu um monte de gente antes e que as nações que nasceram se modificaram. Como estou sem microfone, perguntarei por aqui. Processo de independência da Argentina, Chile, frente à Venezuela, Colômbia e demais do Norte, sim, não ficou muito claro para mim. Não, é que eu tinha dica para então, sim, o que eu explicava era o seguinte: você tinha a dinâmica, ela era um pouco diferente. Eu não estou dizendo que não eram guerras sangrentas e que não eram, mas eu estou dizendo que o processo não necessariamente vinha vinculado à discussão da República, ainda que ela existisse, e da incorporação do modelo de democracia norte-americana, ainda que ele existia, ele se construía de uma maneira um pouco diferente do que acontecia nos países do norte, da América do Sul, porque você tinha uma estrutura da economia que era um pouco mais organizada. No caso da Argentina, que produzia carne, basicamente, e exportava essa carne desde lá mesmo, você tinha uma estrutura da economia que permitia, por exemplo, que você tivesse outras classes sociais. Por exemplo, você tinha não só você tinha pequenos comerciantes, você tinha dentistas, você tinha uma vida local muito mais intensa do que a vida urbana, inclusive, do que a vida dos países como a Venezuela, por exemplo, que só produzia cacau, basicamente, e você tinha uma sociedade agrária e dependente desse único produto, né? Então, são processos que vinham, que as discussões teóricas que acompanhavam, elas não necessariamente elas permitiam pensar outros modelos. Por exemplo, pensar
Alô, que saco, gente. Vocês estão escutando? Alô? Alô? Oi, Verena. Oi, oi, Walter. Eu estou sugerindo que você encerre, conclua e depois a gente vê uma maneira de mandar uma resposta para as pessoas que fizeram perguntas, que está muito interrompido. Tá muito interrompido e aqui tá chovendo muito, então eu acho que pode ser isso. Vamos fazer assim, me mandem as perguntas por escrito e aí eu dou um jeito de respondê-las para vocês de alguma maneira. Eu acho que a gente tem alguns canais, eu respondo e mando pro Walter compartilhar com vocês.